A meditação guiada ajuda a preparar a gestante para vivenciar o parto com mais confiança, serenidade e conexão com o próprio corpo. Oferece relaxamento profundo, reduz o medo e estimula a respiração consciente, aumentando a chance de ter uma experiência de nascimento positiva para ela e seu bebê. Meu nome é Thalita Miranda e eu te convido a encontrar um lugar bem gostoso para embarcar comigo nessa viagem do parto. Agora busque se acomodar em uma posição confortável. Feche os olhos, respire fundo, permitindo que o ar preencha o seu peito. Solte devagar, sentindo músculo por músculo relaxar completamente. A cada expiração, permita que o seu corpo compreenda que é seguro relaxar. Quanto mais relaxa, mais espaço cria para que o parto aconteça naturalmente. Mantenha a respiração calma e profunda, enquanto ouve a minha voz. Sinta o peso do seu corpo todo apoiado, seguro. Perceba o movimento que a sua barriga faz, subindo e descendo a cada inspiração, como pequenas ondas que vão e vêm sem esforço. Neste momento, você está envolta por proteção. Tudo que era essencial já foi preparado. O ninho está pronto, as malas estão organizadas e nas roupinhas do bebê só falta o precioso recheio. Você fez tudo o que precisava fazer. Agora, simplesmente permita-se estar. A sua única tarefa é confiar no processo. Mantenha os olhos fechados. Imagine-se na margem de um rio vasto e sereno. Observe a superfície da água. Ouça o som suave da correnteza. Sinta a brisa tocar delicadamente a sua pele. Você está prestes a embarcar na viagem mais transformadora da sua vida. Talvez sinta entusiasmo, talvez curiosidade, talvez um leve frio na barriga. Tudo isso é bem-vindo, porque por baixo de todas essas emoções existe uma certeza silenciosa. O seu corpo conhece esse caminho e o seu bebê também. Você percebe as primeiras ondas. São suaves e vão embora, deixando longos intervalos de paz. Percebe então que aquela luz linda e brilhante que cresceu dentro do seu ventre deseja conhecer o mundo aqui fora. O seu portal interior começa a se abrir. O colo do útero, que durante tantos meses permaneceu firme, espesso, fechado para proteger a vida que guardava, agora amolece, afina e se abre progressivamente, preparando o caminho para as boas-vindas. Você torna-se cada vez mais presente, mais consciente, mais conectada ao seu corpo. Sente uma força poderosa crescer dentro de si, uma força coordenada, rítmica, antiga como a própria natureza. Mesmo sem conhecer completamente o caminho à frente, você aceita o convite, confia e se entrega à correnteza. Não precisa lutar contra as ondas, apenas respire, relaxe e permita que cada uma realize o trabalho para o qual foi criada. Sua jornada torna-se mais intensa. As ondas aumentam de frequência e também de força. Você, que até então
conseguia conversar, sorrir, buscar pequenas distrações, percebe que a cada onda, o mundo à sua volta vai ficando mais distante. A realidade cotidiana dissolve-se lentamente ao seu redor. A mente, antes cheia de pensamentos, planos e palavras, agora encontra o silêncio. O seu olhar enxerga, mas não vê, como se houvesse um véu fino diante de si, fazendo fronteira entre o mundo palpável e o mundo profundo do seu subconsciente. Sinta as endorfinas naturais embriagando o seu corpo. Elas alteram o seu estado de consciência, conduzem você para um transe natural. E quanto mais profundamente mergulha nesse estado, mais facilmente o seu corpo trabalha. Cada respiração favorece a abertura. Cada relaxamento permite mais espaço. Cada onda aproxima o encontro. Agora, você entra num estado de profunda introspecção. Percebe que deseja menos luz, menos barulho, mais calor, mais silêncio, mais privacidade. A atividade do seu cérebro desacelera. O neocórtex parece desligar. A mente lógica e analítica torna-se menos necessária e o seu corpo assume o protagonismo. Os olhos quase não querem mais abrir. Sinta a solidão poderosa desse momento. Não a solidão de abandono, de isolamento, mas a solidão sagrada de quem atravessa um portal. Tudo lá fora perde importância, é distante. Porque toda viagem acontece agora dentro de você, em seu interior mais íntimo. As pessoas que você escolheu continuam ao seu lado, protegendo seu espaço, guardando este momento, sem exigir nada, sem interromper, apenas permitindo que você mergulhe cada vez mais profundamente na conexão entre o seu corpo e o seu bebê. Tudo que acontece dentro de você tem um propósito. O seu corpo trabalha com inteligência, precisão, sabedoria, amor. Enquanto isso, o colo continua abrindo. Talvez a dilatação esteja chegando aos 5 ou 6 centímetros e o seu pequeno viajante interno inicia uma descida tranquila pela sua pelve. Agora, as ondas tornam-se mais fortes, longas, duram 60, 70 eternos segundos. Sinta o seu corpo mover-se junto com elas. Não lute contra as ondas, dance com elas. Balance o quadril, inclina-se para frente, respire. Relaxe a mandíbula, solte os ombros. Quando a boca relaxa, a pelve também encontra mais liberdade para relaxar. O seu corpo sabe exatamente o que fazer. Confie nessa sabedoria antiga. Se sentir vontade, volte para o chuveiro. Deixe que a água quente abrace as suas costas. É reconfortante. Estamos na fase ativa. Nessa altura, você caminha entre dois mundos. Visualize seu parceiro, a sua doula ou a sua equipe de apoio. Eles permanecem próximos, silenciosos, respeitosos, presentes. Talvez sussurrem palavras de carinho, talvez cantem baixinho, talvez apenas permaneçam em silêncio.
esse silêncio também cuida de você. Perceba como é bom sentir-se protegida, amparada, segura. O ambiente inteiro parece sustentar você, como as margens sustentam um rio. Sinta essa linguagem não verbal fluir entre vocês. Um toque, uma massagem, um olhar. Tudo comunica segurança. Podem surgir imagens, cores, cheiros, lembranças, até a sensação de ouvir o chamado do seu bebê. Receba tudo isso com serenidade. Você possui tudo aquilo de que precisa para continuar essa travessia. A cada onda, a confiança cresce um pouco mais. Aquilo que antes parecia medo, pouco a pouco transforma-se em coragem. Você percebe que está mudando, assim como o rio muda sua paisagem enquanto segue seu curso. E nesse momento, talvez a sua dilatação esteja entre 7 ou 8 centímetros e o bebê alcança a parte mais estreita da bacia. Continua encontrando passo a passo o seu caminho em direção a seu encontro. Você chegou ao ponto mais alto da montanha, o ar parece mais denso, a sensação é intensa, as ondas tornam-se mais longas, profundas, quase não há intervalos entre elas. Uma mal se despede e a outra já vem chegando. Estamos na fase de transição. Talvez você conheça esse momento como fase do arrego e talvez por alguns instantes sinta que não consegue mais. Talvez pense em desistir, talvez deseje voltar para casa, talvez se pergunte por que aceitou embarcar nessa viagem. E se isso acontecer, apenas saiba, este costuma ser o momento em que o nascimento está mais próximo. Falta pouco. Respire fundo, leve o ar até o fundo dos seus pulmões e solte lentamente. O seu corpo não está falhando, ele está trabalhando intensamente. Tudo que sente agora tem um propósito. Cada onda abre mais espaço. Cada respiração leva oxigênio para você e para o seu bebê. Quando parecer que chegou ao fim, lembre-se, você não precisa atravessar toda a jornada de uma única vez. Basta atravessar esta onda, depois apenas a próxima, e mais uma, e uma por vez, uma a menos. O seu parceiro, a sua doula, permanecem do seu lado, olham para você com admiração, sabem da força que existe aí dentro, são o seu porto seguro. Te oferecem água, te abanam, te aquecem e te fazem carinho. Tudo o que for necessário para que você fique bem. E independente do método de alívio usado, ainda assim, talvez você sinta vontade de gritar, de gemer, de tornar-se selvagem, poderosa, indomável. Ou talvez mantenha um profundo e focado silêncio. Qualquer que seja a sua forma de expressão, ela é perfeita. Não existe uma maneira certa de parir. Existe apenas a melhor maneira que o seu corpo consegue e ele sabe como encontrar o caminho. Respire fundo, ouça o chamamento da vida. A barriga baixou. O sacro abalou. A dilatação está quase chegando ao máximo. Você e seu bebê fazem isso juntos.
Então, de repente, o silêncio, a tempestade cessa, as ondas mais intensas diminuem, espaçam-se ou desaparecem por alguns instantes. Estamos na fase de desaceleração. Permita-se receber essa pausa. Ela também faz parte do parto. O corpo é sábio, sabe exatamente quando é hora de descansar. Sinta a paz desse momento. Perceba que o seu bebê está perfeitamente posicionado e continua descendo suavemente pelo canal de nascimento. Enquanto você recupera a energia, ele também encontra delicadamente o melhor caminho. Talvez você adormeça por alguns minutos. Talvez permaneça apenas flutuando num transe profundo e silencioso. Não há pressa. Aproveite este momento sagrado. Receba-o como um presente. Imagine que uma compreensão silenciosa nasce dentro de você, como se o próprio coração lhe ensinasse, sem palavras, quem é este bebê que está chegando. Permita-se apenas sentir. Respire. O ar entra, o ar sai. A energia retorna, a força renasce. Sem esforço, sem ansiedade, ela simplesmente desperta. Você percebe que está preparada para o último impulso dessa jornada. O período expulsivo está prestes a começar. As ondas regressam, mas agora são diferentes. A pressão aumenta, a sua vontade de fazer força surge de uma forma instintiva, poderosa. Você não precisa procurá-la, ela encontra você. O corpo começa a empurrar naturalmente. A cada onda, o seu bebê aproxima-se mais. Você pode sentir a cabecinha pressionando o períneo, esticando e empurrando de dentro para fora. Respire, permita que o corpo guie este momento. Não há necessidade de apressar. A natureza conhece o ritmo perfeito. Talvez a sua voz se eleve num som grave, profundo, gutural, como um canto ancestral, capaz de abrir espaço, capaz de aliviar a intensidade, capaz de guiar o seu bebê através do túnel. Visualize o seu corpo encontrando espontaneamente a posição mais confortável, talvez inclinada, talvez de cócoras, talvez apoiada. O seu corpo sabe, ele sempre soube, e o seu parceiro permanece ao seu lado, como um guardião silencioso dessa travessia. Ele testemunha, apoia, sustenta, sem retirar de você o protagonismo desse nascimento. Sua confiança é absoluta. Você sente os tecidos abrindo espaço lento e suavemente. Se desejar tocar a sua vulva, talvez sinta a cabecinha do seu bebê. Talvez acaricie os seus cabelinhos pela primeira vez. E nesse instante, você percebe que falta muito pouco. O momento chegou. A parte mais larga da cabeça do seu bebê começa a coroar. Todo em torno dela parece queimar. É o círculo de fogo que aquece, estica, transforma. É um ardido quente, intenso e ao mesmo tempo gratificante, pois está acabando. Permita que sua pelve relaxe ao redor dessa intensidade. Os tecidos cedem pouco a pouco, abrindo espaço. Uma descarga de energia poderosa percorre seu corpo.
A adrenalina desperta, a ocitocina continua fluindo e juntas elas trabalham em perfeita harmonia. Mantém você desperta, alerta e completamente conectada. Respire levando o umbigo para dentro e o diafragma para baixo, como se quisesse fazer o ar escapar pela vulva. Você sente uma força imensa nascer de dentro. Não é uma força de luta, é uma força de entrega. O seu corpo sabe exatamente quando esperar e sabe exatamente quando permitir que seu bebê avance, sem pressa, sem resistência, apenas acompanhando o ritmo perfeito da natureza. Então, com um último movimento suave, poderoso, o seu bebê emerge e nasce. Nasce no seu próprio tempo. Sinta o peso morno do seu bebê repousando sobre o seu peito, o calor da sua pele, o cheiro, a umidade. As suas mãos acolhem quase sem perceber, como se sempre soubessem exatamente onde estar. O medo, a dor, o cansaço, tudo vai ficando distante. Diante de você existe apenas um encontro que ambos esperaram durante tantos meses para concretizar. Respire profundamente e guarde este momento dentro do seu coração. Ele viverá em você para sempre. Agora, sinta a calma invadir novamente o ambiente. O bebê está aqui. Ele respira pela primeira vez, sente o ar tocar os seus pulmões. Ouve novamente as vozes que o acompanharam durante toda a gestação, mas agora de um jeito completamente novo. A ocitocina inunda o seu coração e a do seu parceiro. É o hormônio do amor, do vínculo. Cada célula parece reconhecer a grandeza desse momento. Permita que esse amor ocupe todo o espaço dentro de você, sem reservas. Olhe para o seu bebê que acaba de parir e contemple a sua obra de arte. Observe cada detalhe, o contorno do rosto, as pequenas mãos. Talvez você chore, talvez sorria, talvez não consiga dizer absolutamente nada, porque algumas expressões são grandes demais para caber em palavras. O seu parceiro permanece ao seu lado, também emocionado, também transformado, acolhendo vocês, acolhendo essa nova família que acaba de nascer, porque não nasceu apenas um bebê, nasceu também uma mãe, nasceu também um pai, nasceu uma nova família. A conexão entre vocês é sagrada. Este encontro já estava escrito antes mesmo desse momento. Agora ele se torna realidade nos seus braços. O cordão umbilical continua pulsando, levando ao seu bebê os últimos presentes da placenta, até que lentamente o pulso diminui, o cordão esbranquece e completa serenamente a sua missão. Enquanto você segura o seu bebê, o seu corpo conclui sua última tarefa do parto. A placenta desprende-se e nasce, num movimento suave, quase silencioso, sem esforço. Ela também cumpriu a sua missão. A jornada física da gestação chega ao fim. Mas a história de amor entre vocês está apenas começando. Ela será construída dia após dia, em cada descoberta. Sempre que precisar, volte a este lugar, volte às margens daquele rio. Lembre-se da mulher que iniciou essa viagem. Ela partiu carregando um bebê no ventre
e regressou carregando um bebê nos braços. Mas essa não foi a única transformação. Durante essa travessia, nasceu também uma nova versão de você, mais forte, mais intuitiva, mais confiante, mais consciente da sabedoria que habita o seu corpo. Essa força permanecerá com você na maternidade, na criação e em todos os momentos, em todos os novos caminhos que ainda irá percorrer. Lembre-se de como seu corpo, a sua mente, o seu bebê e todas as pessoas que você escolheu para estarem ao seu lado trabalharam em perfeita harmonia para trazer uma nova vida ao mundo. Agora, respire fundo, sinta novamente o apoio do seu corpo, perceba o ambiente ao seu redor, mova delicadamente os dedos das mãos, os dedos dos pés, alongue os ombros, o pescoço e quando sentir que é o momento, abra os olhos, levando consigo a serenidade desta viagem e a certeza de que quando chegar o grande dia, você e o seu bebê saberão juntos encontrar o caminho um para o outro.